E aí, Tulhão, como é que tá vendo também esse lance da zaga? E aproveitar assim que você falar disso, se você quiser emendar, como a Paula falou, 22 de setembro o Rodrigo Caio não joga, vai completar 2 meses, daqui a pouco a gente vai ter que pegar um bolinho aqui, bater parabéns pela essa ausência, porque é complicado, né? Um cara também, o DM que botou a cara no passado para fazer um monte de coisa para eu não vou nem falar algumas coisas, porque é complicado. Mas quando teve que voltar o Rascaeta, botaram que o Diego voltou antes do prazo. A gente sabe como é que funciona o departamento de médico de futebol. Às vezes joga um tempo a mais para falar que voltou antes e tem essa eficiência. E agora não aparece também para dar nenhuma explicação, né, Túlio? Fala aí sobre a zaga e depois sobre o DM, que é o nosso próximo assunto já. Ô, Túlio, Oi. rapidinho, antes de você começar, posso só ler um comentário? Que a minha irmã tá aqui Claro. no chat. E assim, pra quem não sabe, a minha irmã, ela já foi atleta profissional. Inclusive, hoje vamos registrar que ela chegou no horário, né? Porque a gente, quando ela não chega no horário, a gente cobra. Um comentário que casa nisso que a gente está falando de responsabilizar os jogadores. A minha irmã já foi atleta profissional de basquete. E ela falou aqui, ó, quando eu tive as minhas chances, agarrei com vontade e sempre foi a melhor na quadra, pelo amor ao esporte e a camisa que eu vestia. E realmente, assim, eu tenho uma lembrança, sem querer ficar aqui parecendo que tô puxando saco, de um jogo que minha irmã jogava. Cara, isso na época de escola ainda. Milena tem um problema no joelho, que é um problema de família, o joelho saiu do lugar. Milena foi substituída no último lance, o time dela precisava ganhar por uma bola. Milena entrou, pulando num pé só, numa perna só, fez a cesta, jogou a medalha na cara do técnico do outro time que falou que eles não iam ganhar e fez a cesta e deu o título. Então, assim, ela tá falando muito bem, o jogador tem que agarrar a oportunidade. Eu sou fraco na bola, eu vou na raça. Aí tu olha pro Vitinho, não tem raça, mas também não tá tendo bola. Tu olha pro Michael, não tem raça, não tem bola, não tem nada. Então, eu queria só ler esse comentário, porque a gente não pode eximir os caras de culpa, não. É muito fácil querer arrumar. Todo mundo tem culpa, mas tem que dar para eles também. Cada um que assuma as suas responsabilidades. Sobre a zaga, ontem até fiquei meio pistola quando eu li um comentário. O cara não repete o dupla de zaga, repete como? Né? Você pegar, você tem um jogo. Primeiro que o ideal, o zagueiro ideal do Flamengo, o titular incontestável, é o Rodrigo Caio, né? E já começa por aí. Então, no caso, a dupla de zaga ideal do Flamengo é Rodrigo Caio mais um. Hoje, na minha opinião, seria Rodrigo Caio e Natan. Ponto. Né? Todo o resto é remendo. Né? Então, assim, a gente teve vários problemas, né, ao longo, desde que o Domi assumiu, e agora com o Rogério, e uma coisa também que eu falei ontem, vou repetir hoje, eu ainda não consegui ver qualquer tipo de evolução com o Rogério Ceni, não estou querendo colocar ele como culpado, nem falando para demitir ele, não. Né? Eu estava vendo que ele fez 5 treinos, né? O cara tá aí que 1, 2 semanas, 5 treinos, né? Então, assim, é difícil, lógico, mas não vi nada, né? Esses erros ontem da zaga, por exemplo, bola nas costas, já estava com o Domi, né? Que entra também num problema também do sistema defensivo todo, né? O São Paulo chegava pelo lado direito com a mesma facilidade com que chegava do lado esquerdo. E como eu falei, você não vê qualquer tipo de evolução, né? E aí fica todo jogo, vai botando um ou outro jogador, porque ontem entrou o Túlio, né? O Túlio também não foi bem, mas eu acho que o Túlio compromete bem menos do que tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique, né? Então, assim, será que também a dupla de zaga não ajudou? Não sei, mas ontem também não foi bem. E não adianta, quem você põe ali, a zaga é um queijo suíço, né? É um queijo suíço, faz o que quer, qualquer jogador. Se for na velocidade, então, tiver o Gustavo Henrique, não ganha uma. Léo Pereira, mesma coisa, né? Então, é um problema que parece que está crônico no Flamengo, e quando a gente falava, olha, há outros problemas, não é só treinador, vamos considerar e tal, porque assim, o Rogério Ceni tá o quê? 2 semanas no Flamengo, o cara acorda de madrugada para poder dar treino, mas, pô, o cara fez 5 treinos. Eu achando, falei, pô, o cara deve estar muito desgastado, né? Então ele acordou 5 noites só na madruga, que também não quer dizer nada, não muda nada, né? Não fica, ai, que lindo, igual quando dorme morando no CT, ai, dorme morando no CT, não adianta de porra nenhuma, entendeu? Tipo, não adianta nada. Só serviu para ele guardar mais dinheiro, Túlio. Não gastou dinheiro com casa aqui, voltou com o bolso cheio. Isso aí. Não, o Domi saiu milionário, né? 11 milhões de multa, pô, tá com a vida feita. Assim, isso também tem a ver com, totalmente ligado ao departamento médico, como a Paulinha falou muito bem,
E uma coisa que eu acho que é impressionante, a galera tá pedindo aqui, já pedi aqui para mandar um salve para Salvador. Urubu Rei, um salve aí para Salvador, na Bahia. Tamo junto. E, assim, o jogador tá lá, o Rodrigo Caio, voltou da seleção e tá recuperando de lesão, ele se lesiona mais, demora a curar, não cicatriza. E aí, né, vamos lembrar que o departamento médico teve mudanças. Aí entrou fulano que fez campanha pra chapa, que fez campanha pra não sei quem, que fez... Meu irmão, o cara pra entrar, eu penso o seguinte, se eu tiver uma empresa, né, aí, porra, a Paula é minha amiga, eu só vou ter os desgastes para poder chamar a Paula para trabalhar, ela sendo minha amiga, se ela for, cara, fora de série na área dela. É isso. Se não for, não vale nenhum desgaste, principalmente em questão política, né? Que você tá ali, indicação, papapá. Porque assim, como é que vai cobrar esse cara? Indicação do vice de futebol, né? Aí indicaram outro que foi uma indicação do Runco, porque o Runco, todo mundo sabe que é brigado saiu brigado com o Tanuri do Flamengo. Aí botaram outro lá, que o cara é personal trainer, amigo dos jogadores, contrataram. O cara que, falei isso ontem no pós-jogo, vou repetir, tinha sérios problemas com a comissão técnica do Jesus. Por quê, Túlio? Porque ele não passava os relatórios dos trabalhos individuais que ele fazia com os jogadores, ou seja, é péssimo na comunicação. Ele colocava muitas vezes jogadores para trabalhar de forma inadequada. Por exemplo, teve problema com o próprio Rodrigo Caio, né? Uma lesão que ele teve aí. E teve problema também com o Pedro Rocha, que parou até de trabalhar com ele. O Pedro Rocha recuperando de lesão, ele colocou o Pedro Rocha para trabalhar num solo que não era adequado ali. Entendeu? Então, assim, será que isso não está fazendo a diferença lá? Esfacelaram o departamento médico do Flamengo. Aí, vamos trocar o preparador de goleiros, mas o preparador de goleiros tem uma ligação com o Diego Alves. Aí, sim, o preparador de goleiros não pode ser amigo do Diego Alves, né? Mas o preparador físico pode ser amigo dos atletas e do Braz. Assim, você vê que não tem critério, né? E a gente está falando de um clube, né? De um clube que gere quase 1 bi por ano, né? De um clube que você tem um jogador como o Gabigol, que o Flamengo vai ter que pagar mais de 100 milhões por ele, né? Então, assim, não é o clube da esquina, que você chega lá, vou chamar o JP é meu amigo, ele faz aqui a bagaça meia boca aqui, vamos botar aqui, vou chamar a Paulinha, você vai fazer uns curativos aí, bota a Paulinha pra, sei lá, ser enfermeira aí, vai fazer uns curativos, tá tudo certo. Não pode. Tem que chamar quem é bom, entendeu? Chamar quem é bom. E aí a gente falou ano passado, até o JP falou isso, né, que o departamento médico, na verdade, o departamento médico do Flamengo não gosta nem de trabalhar com prazo, né, eles falam isso, né, mas, por exemplo, o Diego, pela lesão do Diego, por exemplo, a gente esperava, até por lesões parecidas dentro do próprio futebol, de que ele só voltasse esse ano. O Arrascaeta também, que fez uma artroscopia no joelho e voltou até um pouco antes do que era esperado, especulado também. E lógico, também tem a vontade do jogador. O Diego, quem viu o documentário do Diego, viu como ele se dedicou para poder voltar antes, né? Tem muito também do jogador, né? E aí vai entrar toda essa questão psicológica e tal, mas o DM do Flamengo foi pulverizado. Acabaram com o DM do Flamengo. A grande realidade é essa. Aí perguntaram isso pro Brian na coletiva. O que ele respondeu? Foi um pedido do Tanuri. Por quê? Beleza, teve alguns que saíram. Show de bola, os caras saíram, competência deles, provavelmente devem ter ido ganhar mais, mas e os outros? Né? Então, assim, por isso que eu falo, quando Túlio, mas você fica falando de política, meu irmão, a política tem grande influência nisso. O político é que escolhe o técnico, é que escolhe o departamento médico, é que se você não prestar atenção e fiscalizar esses caras e cobrar esses caras, é isso aí que a gente está vendo, né? É isso aí que a gente está vendo. Então, assim, eu acho que tem que recomeçar, na verdade. A solução hoje é essa, recomeçar. O que está lá hoje, do que não tem hoje, né, não está servindo. É recomeçar, tudo do zero. O departamento de futebol do Flamengo, não só o médico, foi esfacelado. Não contrataram ninguém, por exemplo, para o lugar do... Estou até falando aqui do Pelaipe e tal. Então, assim, há várias lacunas, né, e incompetência de profissionais que lá estão no Flamengo hoje. E o resultado a gente está vendo. Não vai ter Rodrigo Caio sábado, não vai ter Rodrigo Caio terça-feira, não sei nem se o Rodrigo Caio volta ainda a jogar Libertadores, e a gente pode perder a temporada, né?
ver escorrer pelas mãos por detalhes que às vezes as pessoas não se preocupam também. Sobre o departamento médico, realmente, o Paulinho, essa situação interna, o departamento médico tem que melhorar, sim, e briguinha entre dirigentes também é complicado. O Marcos Braz e o BAP, a gente não precisa aqui esconder, não se dão, eles têm essa rixa. A renovação do Diego Alves está demorando emperrada também muito por conta de guerra de vaidade, essa é a minha opinião lá dentro, de um não ceder o lado do outro, mas é complicado, a gente também fica de fora e parece que, mas isso não interfere no clima, interfere sim. Por exemplo, a saída do Pelaipe, eu acho que foi um dos motivos da saída do Jorge Jesus, isso ninguém fala, porque o Pelaipe era uma das pessoas mais ligadas, e aproveitar que eu tô falando do Pelaipe, ele estava passou um tempo muito difícil agora, estava internado por conta da Covid-19, ele se recuperou, soltou uma nota, eu inclusive falei com ele, mandei melhor, assim, tá bem já, então é muito importante também que ele fique bem, porque é um cara que fez bastante pelo Flamengo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas não dá para negar que ele foi um campeão. Uma coisa eu tenho certeza, ô JP, não vou nem dizer aqui se ele foi bem 100% e etc, etc. Eu tenho certeza que se Pelaipe tá no Flamengo, duvido que Lincoln e Hugo e os outros jogadores, parece que outros jogadores iriam pra balada na véspera de decisão. Não, e assim, dentro do clube... Eu duvido que tenha entrado em campo ontem, tá? Não, dentro do clube, eu trabalhei lá 2 anos, né? Tem gente, não sei se o pessoal do chat sabe, e trabalhei com o Pelaipe, então é uma pessoa que eu gosto bastante. E lá dentro era uma, assim, viam ele, ele é ranzinhas do caramba, mas ele não dava mole para jogador nenhum. Não deixava, ficava no pé, o pessoal, cara chato, não sei o quê, mas ele era, e é aquilo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma coisa certa, ele passou aqui e foi campeão, ganhou a Copa do Brasil 2013, ganhou Libertadores, então é isso, mas tem essa guerrazinha também interna que isso acaba atrapalhando no dia a dia, né, Paula? Atrapalha muito. E eu acho legal quando o Túlio levanta esses debates, porque existe essa história de política não se discute, e política se discute muito. Porque política move tudo que está ali por trás. E acho que a gente também tem que, como eu vi a torcida, né, cobrando muito ontem do Marcos Braz, né, que foi eleito vereador, como é que ele vai fazer agora para administrar as duas funções? Porque a gente não pode fingir que aí não aconteceu. Como que ele vai fazer a partir de agora para administrar as duas funções? Porque se só como DP de futebol já não está dando muito certo, você imagina agora que ele vai ter que se dividir em outra função. Então, como que vai ficar tudo isso? Né? Eu acho que a gente precisa de uma explicação. E aí eu não falo só como jornalista. A torcida quer uma explicação. A torcida quer ouvir alguma coisa. Né? O Rogério Ceni ontem falou: esses caras precisam ser abraçados, né? Agora, a torcida não deixa de apoiar em momento nenhum. Mas é só o venha nós, né? Sempre falo aqui, é só o venha nós. O vosso reino não existe. A torcida não vai deixar de apoiar nunca. Mas a torcida quer um retorno, ela quer ouvir, ela quer saber o que está acontecendo. Como é que você apoia uma coisa, você nem sabe o que está acontecendo. O que é nítido que as coisas precisam mudar. Não tem como ficar do jeito que está. Não tem como jogar tudo fora. Teve um comentário aqui, acho que foi do Felipe Torres, se eu não me engano, que falou assim: eu nem esperava tanto bimundial, alguma coisa do tipo, eu queria hegemonia de títulos. E é realmente isso, a gente queria manter a hegemonia carioca a gente já tem, a gente queria manter a hegemonia nacional, ganhar a Libertadores de novo. O Mundial é a cereja do bolo, né? Mas assim, com falta de planejamento, o time não vai a lugar nenhum. E o Túlio falou muito bem, tem que preencher essas lacunas. Tem que ter planejamento, tem que ter. O Rogério Ceni chegou. Vamos montar uma comissão permanente. Não é a primeira vez que eu falo aqui. Tem que ter uma comissão permanente. Quando o JJ foi embora, ele foi embora e levou tudo com ele. Por que não chamamos o Fera de volta? Que é um cara, assim, estudioso pra caramba. E aí, eu e João, para quem não sabe, isso já tem um tempinho, mas vocês conseguem acompanhar aqui no Coluna. A gente fez um resenha com Fera, eu, João e Simon. Assim, cara, deu uma aula de futebol, né? Foi incrível, foi um bate-papo, assim, super legal, que vale a pena vocês procurarem aqui no canal, vocês conseguem ter acesso. Tem que ter uma comissão permanente, porque se acontece algum problema, e aí bate na madeira aqui, 3 vezes, porque de problema chega. Se acontece algum problema, você tem
por onde começar, por onde recomeçar. A gente precisa ter um norte. O Flamengo parece estar totalmente perdido, sabe? A gente tenta resolver aqui, mas não resolve aqui atrás. É um jogo de dominó, você derruba uma peça, cai tudo. Às vezes você até consegue manter umas do meio, mas não adianta. A hora que a porrada vem mais forte, vai cair tudo junto. Não adianta, não dá para ficar assim. Tem que se resolver o mais rápido possível. Apoio não vai faltar, eles podem ter certeza, mas não vai faltar cobrança. E tem que responder. O salário está em dia, o Flamengo tem a melhor estrutura do país, sabe? É um CT de nível europeu. Tantas vezes que eles tanto aclamam, né? Tudo que o Flamengo proporciona de estrutura. Então, vocês têm que começar a dar resposta. Maior torcida do mundo, tudo isso tem que ter resposta, tem que ter retorno, tem que assumir a responsabilidade e falar assim, quais são os erros? Os erros são A, B ou C. Então, vamos resolver A, B ou C. Não adianta resolver o B, o A e o C ficar com problema. Não vai resolver. Chegar lá na frente vai ter problema de novo. Não adianta tapar o sol com a peneira.